Tá confiante, ô Garoni? Tô tenso. Tô tenso. Como torcedor, eu confesso que eu tô muito tenso. Tô ansioso pro jogo, assim. É natural, né? Acho que a ansiedade é natural desse momento. Mas acho que é um jogo ainda muito equilibrado, tá? A gente falava sobre isso aqui ontem. Por mais que o Vasco tenha levado um ótimo resultado para definir em casa, ou um bom resultado, ótimo seria uma vitória, né? Mas um bom resultado para definir em casa ainda é um jogo complicado. Você falou, né? Vitória do Corinthians, da Corinthians. Empate vai para pênalti, só o Vasco vencer. Então, assim, o Vasco precisa da vitória jogando dentro do Maracanã. E isso muitas vezes tem um peso. Falei que da ansiedade que o torcedor tem, é natural também que o jogador tenha. Então, tudo isso acaba tendo um peso diferente numa decisão. Então, acho que não tem nada definido. Nada definido. É claro que na arquibancada o clima vai ser de festa, até para incentivar, para empurrar o time. Tem a ansiedade natural, tem o otimismo natural que é necessário e justo ter, até porque o Vasco jogou melhor do que o Corinthians no primeiro jogo, onde ele normalmente não vai bem, e esse era o peso, né, do Vasco enfrentar um Corinthians na decisão, onde ele nunca ganhou do Corinthians jogando na Neoquímica Arena, só tinha empatado uma vez em 8 jogos, agora empatou a segunda em 9. Então, mas num momento onde empatar era um bom resultado. Então o Vasco acho que chega grande para essa decisão, levemente favorito por jogar diante do seu torcedor, mas ainda assim é um equilíbrio muito grande. Até viu o lance do gol anulado do Corinthians. Esse, para mim, talvez tenha que ser a maior preocupação do Diniz para esse jogo. A bola aérea do Corinthians, a bola parada do Corinthians. O Garro bate muito bem na bola, Gustavo Henrique é muito forte no jogo aéreo, Matheus Bidu fez gol contra o Cruzeiro, o Depay estava pegando uma sobra ali fazendo gol contra o Vasco, a gente vê mais uma bola parada do Corinthians, e o Vasco tem problemas ainda defensivos nesse tipo de jogada. O Vasco, com bola rolando, marcou muito bem o Corinthians, se defendeu muito bem no jogo em Itaquera, só que na bola parada o Vasco tem um problema que eu acho que isso muitas vezes, mesmo quando você está melhor no jogo, é o tipo de lance que pode definir um título, no caso, pode definir um jogo e pode acabar definindo um título. Então, acho que é um jogo muito tenso e equilibrado que vai para o Maracanã. Eu acho que o clima vai ser desse. Fundamental para o Vasco seria iniciar na frente, né? A gente sabe que essa questão emocional pesa muito e a gente já viu o Vasco em alguns jogos sair fazendo gol cedo e isso dá uma injeção de ânimo e o time consegue jogar depois mais leve um pouquinho. Então, assim, é decisão, cara. Uma decisão, é um Vasco e Corinthians. Eu vi muita gente tratando o Vasco como se fosse um abismo entre Vasco e Corinthians, e para mim isso é completamente fora da realidade. Inclusive, o Vasco ficou grande parte do campeonato na frente do Corinthians, do brasileiro. Então, não acho que exista uma disparidade. No nosso cara a cara deu 6-6, por exemplo, e olhando para os 11 era 6-5 Vasco. Então, um equilíbrio muito grande, ao meu ver, em relação ao que se tem de time Vasco e Corinthians hoje. No primeiro jogo, inclusive, o Vasco superior ao Corinthians. Acho que muita gente talvez tenha acompanhado um pouco o Vasco ao longo do ano. Não a gente aqui, estou falando externamente, para entender que o Vasco já fez grandes jogos, inclusive jogando fora, né? O Vasco meteu 6 no Santos, meteu 3 no São Paulo, jogando no Morumbi. Então, assim, foi uma surpresa o Vasco ir bem na Neoquímica Arena, onde nunca tinha ido bem. Agora, no Maracanã, a história é outra. O Vasco tem feito bons jogos por lá, mas é um jogo muito ajustado, é decisão, a gente sabe que o detalhe pesa. Então, assim, para mim, falei ontem aqui, para mim é 52-48 pro Vasco, que é o mínimo do mínimo ali de vantagem que pode ter, que é o jogar dentro de casa. Então, acho que para mim segue sendo tudo muito indefinido, né, para esse jogo de domingo. Bom, mas olha aqui, não vai fugir de favoritismo, né, Bandeira? O Vasco é favorito, não é? Favorito. A conquista, pelo menos? Eu tô um pouco mais confiante que o Garoni. 55-45 para mim, também falei ontem. A conquista, o Vasco é favorito. Daqui a pouco a gente vai brincar aqui com palpite. Mas por jogar em casa, o clima que vai estar o Maracanã vai estar lindo. A torcida do Vasco com certeza vai apoiar do início ao fim. Aqueles fogos pro ônibus chegando. Tudo aquilo que mexeu com o time do Corinthians, mas acabou não adiantando no primeiro jogo, agora vai ser pro outro lado, e com muito mais gente, porque o Maracanã é bem maior que a Arena Neoquímica. Então o torcedor do Vasco, com esses 14 anos também aí esperando, vai fazer uma grande festa, eu diria, no final de semana aqui no Rio de Janeiro. O Garoni dizia que sábado ele não sabe o que vai fazer, o que o torcedor vai fazer. Eu acredito que vai ser esse clima em rede social, já deve ter um monte de churrasco por aí. A cidade do Rio de Janeiro vai respirar a decisão da Copa do Brasil, vai respirar Vasco e Corinthians. Então, por tudo isso, por todo o ambiente, eu acredito que o Vasco seja favorito, mas também pelo que apresentou em São Paulo. O Corinthians, quando teve a bola, não conseguiu produzir. O Vasco soube se defender quando marcou alto, soube se defender quando teve que baixar as linhas. E no Maracanã,
vai tomar iniciativa, é o que eu acredito, e com bola hoje eu vejo um Vasco com mais capacidade de fazer o que o Corinthians não fez em Itaquera. Eu acredito que o Diniz vai conseguir trabalhar, além de toda essa parte anímica dos jogadores, também a parte ofensiva do jogo, com movimentações, tudo aquilo que a gente já viu o Diniz trabalhar no Vasco e até no Fluminense, quando ele esteve no auge por lá. Então, por tudo isso, eu vejo que o Vasco é favorito agora, respeitando o Corinthians, uma grande camisa, um grande treinador, acostumado a chegar em decisões de Copa do Brasil também, papou 2 recentemente, tem tudo para ser um grande jogo, mas o Vasco, para mim, tem um ligeiro favoritismo lá. É ligeiro só, ô Joãozinho? Olha, é muito engraçado, né? O Vasco tem uma invencibilidade dentro de casa na Copa do Brasil e o Corinthians tem uma invencibilidade fora de casa na Copa do Brasil. Então, assim, alguns vão se quebrar, né? Na final, algum vai quebrar, alguém vai sair de lá campeão. Então, assim... Pode empatar aí, né? Pode empatar continuar. ainda, manter a invencibilidade definindo os pênaltis, né? Então, assim, são 2 times que estão com uma sequência interessante na Copa do Brasil. Eu acho que o Dorival, tanto o Diniz e o Dorival, eles são técnicos muito bons nesse tipo de competição. Eu acho que a gente vai ver um Vasco diferente do que a gente viu na Neoquímica Arena. Eu acho que o Vasco fez concessões na sua tática, o Diniz fez concessões para poder jogar esse jogo da maneira que ele precisava, sabendo que estava jogando fora de casa, que era uma decisão de 180 minutos. Acho que a gente vai ver o Vasco mais propositivo no sentido de ser mais da cara do Diniz, né? Nesse jogo de volta no Maracanã. Acho que tem uma possibilidade da gente ver esse lado ofensivo mais aflorado e que tome um pouco mais de risco. Óbvio que eu não acho que vai botar tudo a perder, esse é meu medo. Mas vai reconhecer que é um momento de necessidade, né? Você vai ver ali que aquele jogo vai precisar de alguém para decidir, e eu acho que o Vasco hoje tá bem servido desses nomes. Acho que tem jogadores que têm essa capacidade de decisão, né? Eu acho que o próprio Ryan vem mostrando que tem essa capacidade. O Coutinho acho que dispensa apresentações como sendo um jogador decisivo, que inclusive faz a sua carreira, faz a sua temporada com mais jogos nessa temporada agora. Conseguiu bater a temporada que ele faz 2018, 2019 pelo Barcelona, que ele fez 54 jogos na temporada. Com o último jogo contra o Corinthians ele fez 55 e caminha para fazer 56 jogos na temporada. Então é um Coutinho que de fato retornou a sua capacidade física, pelo menos, talvez não atuando com a alta minutagem que atuava no Barcelona, mas ainda assim atuando muitos jogos. É um jogador decisivo, é um jogador que faz diferença, e isso não exime também o Corinthians de também ter essas peças, como tem o Memphis Depay, que é um jogador que tem esse peso, o Yuri Alberto, que é um atacante que já jogou algumas decisões na carreira dele. Então assim, tudo isso vai pesando. O Maicon também é um jogador já que tem uma certa bagagem no futebol brasileiro. O Dorival também. Então, assim, eu acho que é um jogo muito parelho, realmente. Eu acho que é um ligeiro favoritismo do Vasco. Acho que é uma coisa, assim, que tende, sim, pro Vasco, mas que não é nada discrepante. O Vasco não é amplo favorito, por muito. Acho que se o resultado fosse diferente do 0-0, talvez fosse esse amplo favoritismo. Mas a gente tá vendo um Vasco que eu acho que tá muito mobilizado. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que é um Vasco que tá se vendo, o torcedor, e isso obviamente passa por esses atletas, muitos desses atletas até por serem da base do Vasco, muito conectados, tem essa sensação de torcedor e se vem numa final, depois de anos, conseguindo voltar a um palco final, né? Uma coisa tão grande no futebol brasileiro como é uma final de Copa do Brasil. Então eu acho que isso ajuda nessa mobilização, e eu acho que isso vai pesar muito pro lado do Vasco, né? Óbvio que o Corinthians também quer muito esse título, isso é inevitável, todo mundo quer ganhar título, mas o Vasco tem uma sede maior. Então eu acho que isso pesa dentro do campo, eu acho que isso traz um anímico para esses jogadores. Por mais que o Diniz tenha esse trabalho de trazer o anímico, eu acho que muito desse modelo, né, de tudo que a gente vê em volta dessas circunstâncias, já trazem isso para os jogadores, e é inevitável que isso entre em campo. É óbvio que mesmo esses jogadores que não têm muito essa proximidade de futebol brasileiro, como é o caso do Nuno e do Andrés, e o Andrés Gomes, mas com certeza vão sentir esse peso, e isso vai ser um favoritismo que vai pesar para o lado do Vasco.